Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Este é o Dr. André Luiz. Seja muito bem-vindo. Há muitos anos, nós conseguimos reencarnar um grupo aqui da cidade. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Quantas e quantas vidas nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. Cadê o amar, amar, amar? Nada mais importa. Fato é que a próxima vida é sempre a mais importante de toda a nossa história. Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons. É assim que se demonstra o verdadeiro valor da fé. Essa mulher embora, Amanda. Contenham-se, senhores. Estamos falando de uma mulher grávida. Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. Sou o seu anjo da guarda. A gente ama você do jeito que é. Deus do céu. Te aceitamos. Venha comigo. Alguma dúvida? Tô mais do que pronto, mensageiro. Ora, muito boa tarde a todos aí no Brasil. Boa noite ou bom dia, dependendo da hora que possam estar a ver em qualquer outra parte do mundo. Estamos aqui de volta para mais um estudo aprofundado das nossas epístolas. Estamos estudando neste momento as epístolas aos Romanos. Temos a nossa Kátia falando sobre os Romanos, mas temos também connosco as nossas outras companheiras, a Sandra e a Elô, que também fazem um trabalho maravilhoso sobre as epístolas. Hoje não temos ainda para já a nossa querida Eurídice, contamos que ela ainda entra hoje. E também não estará connosco a nossa Sonja, mas que estará para a semana connosco. Estamos aqui, mais uma vez, lembrando para irem
ver, por favor, o nosso lar. Eu vou dizer isto porque eu vivo em Portugal e não tenho a oportunidade de poder ver para já. Então, se têm, por favor, aproveitem essa oportunidade, que eu gostaria de ter, para ser muito honesta. Mas um dia terei, porque eu vi o nosso lar, portanto, naquela época que eu saí primeiro. Portanto, os mensageiros também têm esperança de poder ver no canal oficial. Então, connosco temos a nossa querida Elo hoje, as suas palavras. Olá a todos os amigos que estão nos acompanhando para essa live, para mais esse estudo bendito. Então, sejam todos muito bem-vindos para esse encontro fraterno. Nós somos muito gratas pela atenção e o carinho de todos. Então, que tenhamos momentos de fraternidade, de aprendizado, nós deste lado e todos vocês que nos acompanham do outro lado da telinha. Um grande beijo a todos. Lembrando que podem fazer questões, que podem colocar as vossas informações que possam ter diferentes, porque isto é um estudo em que estamos a fazer em conjunto todos. E todas as respostas não são definitivas, porque, como em tudo na vida, estamos sempre em aprendizado, mas elas podem ser dadas de acordo com o conhecimento atual que nós temos. Agora temos connosco a nossa querida Sandra. Olá, olá Sônia, olá amigas, olá a todos vocês que estão aqui conosco mais uma vez. Sempre é tão bom, né? A gente ter esse momento, é assim como se fosse um oásis no meio do deserto, né? Porque a gente vai parar tudo o que a gente está fazendo na nossa tribulação para focar a nossa atenção nos ensinamentos que Paulo está nos trazendo nas suas cartas. E nessa carta aos Romanos que a gente está vendo, né, vocês estão percebendo como é importante, como é delicado cair essa ficha, a ficha da salvação, da justificação, que a Kátia explica tão bem para a gente. Sei que ela vai retomar, porque não é da primeira vez que a gente já compreende totalmente. Então, sejam todos muito bem-vindos, com muita disposição, para que a gente, todos nós juntos, aprendamos cada vez mais. Um grande abraço a todos. Nós estamos muito gratos a este trabalho destas meninas maravilhosas. Estamos muito gratos à assistência desse lado também. E, minha querida Kátia, muito bem-vinda e muito obrigada pelo conhecimento. Obrigada, Soninha. Boa tarde, pessoal do Brasil, boa noite, pessoal de Portugal. Que nós tenhamos um encontro muito gostoso, que nós tenhamos o nosso coração e a nossa mente iluminados pelas palavras de Paulo, pelos ensinamentos de Jesus, traduzidos por Paulo, e que nós possamos emanar os nossos corações em vibrações positivas por todo o nosso planeta, que enquanto a gente aprende, enquanto a gente elabora esses conceitos todos na nossa cabeça, no nosso ser, a gente possa emanar energias salutares, energias de paz, energias de luz, que envolvam todo o nosso planeta, e que a gente possa fazer isso junto, colocando esse conteúdo, esse conceito na nossa vida, no nosso vivenciar e levando a todas as pessoas do nosso planeta uma energia boa, salutar, de saúde, de paz, de harmonia. Bem-vindos e que nós possamos juntos trabalhar mais um pouquinho hoje. Um beijo grande para todos. Então, vamos fazer a nossa pequena prece, antes de darmos as boas-vindas às meninas que já estão aí, que já estamos por no ar. Vamos fazer a nossa prece de vibrações também pelo mundo inteiro. Amado Mestre, queridos benfeitores, agradecemos esta oportunidade de estarmos aqui através deste meio de comunicação. Agradecemos pelo vosso amor, pelo vosso amparo, pelo vosso auxílio. Agradecemos pela inspiração que nos legas ao longo de tanto tempo nas nossas vidas.
que nós possamos estar cada vez mais receptivos às boas intuições, a pôr em prática o teu evangelho nas nossas vidas e que todos aqueles que estão no mundo possam se sentir, de alguma forma, pacificados através do amor, que eles possam encontrar também o caminho. Posso continuar a prece, meninas? Pode. Que nós possamos receber as bênçãos de Jesus, do nosso Pai Maior, para conduzir o nosso programa em meio à paz, harmonia. Possamos fortalecer a nossa fé com os ensinamentos, possamos espargir por todo o nosso viver, onde quer que estejamos, alcançando pela força do nosso amor e do nosso pensamento, todo o nosso planeta, todo o nosso país, toda a nossa cidade. Que nós possamos juntos, com os espíritos protetores, alcançar porque eu acho a lucidez e a harmonia. Certos da proteção do Pai, nós agradecemos e emitimos, entregamos ao Pai a nossa gratidão. Que assim seja, graças a Deus. Desculpa, Sônia, eu terminei a prece porque você caiu, tá? É isso mesmo. Essas coisas tecnológicas têm sempre esse problema. Fizeste muito bem. Programa ao vivo. É assim. Ias fazer aquela primeira pergunta, não era? Antes de começarmos a eu vou fazer assim. Eu pedi licença para a Salete, foi a Salete que fez essa pergunta. Eu vou fazer um resuminho dela, colocando as duas questões principais que a Salete trouxe para nós. Com a licença da Salete, eu vou passar a questão que ela me trouxe para todo mundo, porque eu tenho certeza que tem muita gente que nos ouve que tem as mesmas dúvidas que ela. E eu entendo que eu possa, com a resposta para ela, alcançar muita gente. Então, ela pergunta uma coisa que para ela não faz muito sentido. A gente falou que o Pai, que Deus sempre nos perdoa. A gente falou que a justificação, que é o convite de Deus para nós adentrarmos o reino de Deus, para nós nos aproximarmos do Pai, para nós construirmos uma via muito suave na nossa relação com Deus. Essa justificação, que é esse convite que Deus oferece a todas as suas criaturas, a gente diz que a justificação é mais do que o perdão, porque é a emanação do amor de Deus. Ele nos ama a ponto de abrir canais para nós de comunicação incessante com Ele, abrir oportunidades incessantemente para que nós alcancemos as emanações e as bênçãos que Ele nos envia. Então, a gente colocou que a justificação é muito mais do que o perdão. E aí a Salete levantou que, por que então que a gente fala no Pai Nosso? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Por que a gente pede a Deus que nos perdoe? E aí eu respondi para ela que Deus, na verdade, não precisa do nosso, que a gente... Não precisa nos perdoar, porque Ele nos ama, mas nós precisamos pedir perdão a Ele. Nós precisamos nos colocar em humildade diante da grandeza de Deus, reconhecendo a grandeza, a sabedoria, o Criador de nós todos. Referenciarmos a nossa pequenez diante da grandeza dele. Então, nós precisamos ter esse movimento de pedir perdão, como que se nós reconhecêssemos a nossa pequenez diante da sua grandeza. Mas Deus não precisa de nós, não precisa que nós peçamos perdão a Ele. Ele precisa que nós nos coloquemos disponíveis, que nós nos melhoremos a cada dia para nos colocarmos cada vez mais disponíveis ao auxílio mútuo. Então, ele precisa que nós sejamos colaboradores de Deus, que nós sejamos
co-criadores. Alguns autores falam essa palavra e eu acho muito legal, porque a gente ajuda Deus a criar. A gente vai fazendo uns arremates aqui e ali na criação de Deus. Ou seja, Deus nos utiliza para fazer o bem, para emitir as bênçãos. Então, é muito importante esse pedaço, não só da gente entender que precisamos que Deus nos perdoe, Ele nos ama, Ele nos acolhe, independente de quem nós sejamos, desde que nós reconheçamos a nossa pequenez diante da sua grandeza, desde que nós estejamos prontos, em prontidão para praticarmos o amor que ele nos emite, para compreendermos e praticarmos. Então, é um pouquinho diferente esse entendimento, né? Porque Deus não precisa ele não precisa nos perdoar, porque ele nos sonda, ele sabe tudo o que acontece no nosso interior, ele sabe o que nós sentimos, ele sabe das nossas dificuldades, ele sabe de tudo isso, mas ele precisa que nós reconheçamos tudo isso para podermos caminhar na direção dele. Então, essa é uma questão. E a outra ela até falou na sua pergunta sobre aquela frase que eu disse do Haroldo Dutra, que ele fala que o perdão, a definição de perdão para ele é #fui, que é muito interessante, porque o perdão nos liberta. Eu peço perdão ou eu perdoo para que eu me liberte daquela situação vivida. Eu me liberte a ponto de transformar aqueles sentimentos negativos ou densos que me mantinham presa na situação em um impulso para vivenciar novas aprendizagens, para continuar o caminho para a minha evolução. Então, por isso que ele traduz em #fui. Eu não fico presa no que aconteceu, eu vou embora buscar a minha evolução, fazer o meu trabalho evolutivo. Então, esse aspecto do perdão é muito importante. E ela falou também da fé, que ela entende que fé tem às vezes a fé é o entendimento que nós humanos temos de fé, às vezes é confundido com a inatividade, confundido com ingenuidade, confundindo com falta de atividade, falta de ação na vida, ficar esperando que as coisas aconteçam. E, na verdade, a fé não é nada disso, a gente vai ver aqui. A fé é um movimento que nos conduz às obras. Se a gente não tem fé, a gente não é impulsionado à realização. A fé é o que nos impulsiona para a vida, não é aquilo que nos faz sentar e chorar. Isso é como é que eu vou dizer? Uma falta de fé, uma falta de coragem, uma falta de iniciativa, que não tem nada a ver com fé, é por outro caminho o entendimento. Não sei se eu deixei claro, a Salete pode nos dizer aí se sim, se não, se está ok, se ela compreendeu tudo direitinho. E aí, se ela puder colaborar com mais algumas questões, a gente está pronto aqui para receber, tá? Obrigada, Salete, pela sua colaboração conosco e vamos em frente. A Salete está a dizer, esta informação está aqui, querida Cátia. Isso mesmo, Salete. Essa coisa do tomar lá da cá, que a gente está acostumado a entender, né? Então, Deus me perdoa, e aí eu perdoo os meus ofensores, na mesma medida, Deus também me perdoa. O entendimento é sempre que nos foi passado, é sempre nessa condição de que eu faço, eu mereço, então Deus me dá. A gente vai ver que Paulo ensina para a gente que é totalmente o contrário. Deus me dá tanto, mas eu só consigo receber
quando eu abro os meus olhos para a fé, abro o meu coração para o entendimento, eu só consigo fazer a leitura do que Deus está oferecendo para mim quando o meu coração, a minha disponibilidade interna está em sintonia vibratória com as bênçãos emitidas por Deus. Para isso acontecer, eu preciso compreender e fazer a minha fé ser o instrumento. Então, a gente tem a fé como estrada. Se não tem a estrada, eu não posso chegar a nenhum lugar. E o amor como sendo o carrinho que me leva daqui para lá na direção de Deus, ou na direção do outro. É um jeito mais ou menos simplificado que para mim funcionou para entender essa correlação entre por que a fé e o amor são tão intrincadas assim. Por que essa coisa da fé e do amor, elas dependem uma da outra? Então, na questão do toma lá, dá cá, não existe esse entendimento. Para Paulo, ele vai explicar muito, muito claro para nós. Não existe esse entendimento de que eu só recebo as bênçãos de Deus se eu merecer, se eu for bonzinho. Eu só consigo receber as bênçãos de Deus se eu as compreendo. Se eu não vejo bênção nenhum, como é que eu vou receber? Se eu não consigo perceber nenhuma bênção ao meu redor, eu vou achar que não estou recebendo nada. Mas eu só consigo perceber o quanto Deus me ama, o quanto Deus me envia bênçãos, se eu estiver em sintonia com essa energia divina. E é esse processo que Paulo vem ensinar para a gente. Como é que eu faço para aprender a ler as bênçãos de Deus caindo sobre mim? E Paulo dá para nós a chave desse aprendizado, a fé. A fé é como se fosse a estrada, mas a estrada, se ela não é usada e cuidada, não adianta de nada. Então, o que corre por essa estrada? A energia do amor, as obras. Então, é como se eu precisasse primeiro parte de mim, porque o convite está posto. O convite está posto para todos nós, que é a justificação. E aí cabe a mim aceitar esse convite, fazer essa estrada acontecer, para eu colocar alguma coisa trilhando nessa estrada, rodando nessa estrada. Não sei se eu consigo me fazer entender, mas perguntem de novo, tá? Não sei se eu te respondi, Salete, com interesse, mas esse toma lá da cá também não é necessário, não é real no sentido da espiritualidade. Por que foi traduzido Pai Nosso assim? Porque é preciso que nós nos coloquemos em posição de reconhecimento da grandeza de Deus. É preciso que nós nos vistamos com a humildade de homens que somos, de criaturas que somos, para que nós possamos construir uma estrada na direção do Criador. Se nós nos acharmos no mesmo pé de igualdade que o Criador, porque, gente, tem muita gente por aí que se acha, né? Então, se nós nos entendermos no mesmo pé de igualdade que o Criador, a gente não vai conseguir construir essa estrada. A gente vai passar batido, não vai sair dessa plataforma egóica que a gente está. Para construir a estrada, eu preciso reconhecer a minha distância de Deus. Porque se eu acho que eu estou lá pertinho, eu não vou construir estrada nenhuma. Mas para eu alcançar Deus, eu preciso de uma estrada. E haja quilometragem nessa estrada. Eu preciso rodar muito. Então, é nesse sentido que a gente fala. Esse não é um toma lá da cá, é uma ação que começa conosco para poder alcançar Deus, porque Deus está lá o tempo todo a nos amar, a nos cuidar, a nos abençoar. Nós precisamos aprender a ler a presença de Deus na nossa vida. Tá bom? Muito bem. Então, essa também disse, foi. Ela está a dizer obrigada, minha linda. É o comentário do Salete. Eu que agradeço. E temos aqui também conosco a nossa querida Francisca.
A nossa querida Salete, que já falámos, a Antonieta, como sempre presente connosco, e mais outras pessoas, mas estas foram as que disseram boa tarde para nós, e a nossa Eurídice já está connosco, graças a Deus. Olá, Eurídice. Então, Cátia, agora está contigo. Vamos lá, então, aos comandos. Olá a todos, eu estou cá em Portugal agora. Ainda não a abracei, porque ela foi para o fundão, que é longe de mim ainda, mas brevemente... Vocês já se encontraram? Não, a gente ainda não se encontrou. Ela está no fundão, está longe de mim. Mas eu estou encontrando com vocês aqui pelas câmeras e com vocês também, meus amigos, aquelas que eu não consegui conhecer pessoalmente aí no Brasil. A Salete sempre, né, Salete? Te conheço, te amo também. A Francisca não conhecia, a Antonieta Colela, lindas, mas ainda, calma, volto de novo para o Brasil. Agora eu estou aqui para poder aprender um pouco mais com a Kátia. Beijo, lindas. Kátia, está contigo. Então, vamos lá. Eu pedi para ela voltar alguns slides para a gente fazer uma retrospectiva bem breve para entrarmos novamente no tema. Então, a gente viu que Paulo, logo no início, ele já fala o justo viverá pela fé, fazendo uma citação lá do profeta Habacuque. No segundo capítulo do livro de Habacuque, o segundo capítulo trata todo de uma situação com os judeus de que eles estavam escravizados, eles foram dominados pelos caldeus. Então, eles estavam vendo muitas atrocidades acontecerem e o Habacuque tem uma visão a respeito. Ele está sempre perguntando, por que, meu Deus? Por que de tanta ingratidão? Por que de tanta violência? Por que os maus estão sempre vencendo os bons e tal? Nada, se fosse hoje ia ser tudo igual, né, gente? Mas vamos tirar essa parte. Aí ele tem uma visão. E a visão dele diz assim, escreve isso numa pedra, porque vai acontecer. Não tem um tempo determinado, mas vai acontecer. Aqueles que têm o orgulho inflado, que vivem de forma egóica, que não têm a alma reta, eles perecerão. Mas o justo viverá pela sua fidelidade. Estava querendo dizer que as pessoas não desistissem de ser bons porque os maus estavam levando a melhor o tempo todo. Que permanecessem fiéis aos seus valores, às suas crenças, ao seu entendimento de Deus. Porque o justo viverá pela sua fidelidade. O justo viverá no sentido da vida espiritual, de alçar voos mais altos em relação à vida espiritual. Então, ele foi buscar em Habacuque e trouxe essa confirmação da justificação pela fé, que ele estava tentando trabalhar essa ideia. Ele lançou essa ideia no início da carta, e vocês vão ver que o terceiro capítulo da Carta aos Romanos, ele vai trabalhar intensamente sobre essa questão da justificação pela fé. Então, ele citou o profeta Habacuque. Como a gente vai ver, ele vai citar Jeremias, ele vai citar outras personalidades do Velho Testamento, tá? Pode passar para outra. Pode ir na sequência, porque eu tô só revisando, né? Então, no Evangelho, o Evangelho todo vai revelar a justiça de Deus. Como é que ele revela a justiça de Deus? Através desses ensinamentos do amor de Deus, sempre colocando para nós a possibilidade de nós fazermos a nossa escolha e de nós nos responsabilizarmos pela nossa escolha. É uma dádiva de Deus, não é uma conquista humana. Essa justiça divina é uma lei cósmica universal. E lei cósmica universal, nem que nós queiramos, podemos fugir dela, podemos escapar. Lei cósmica universal é aquilo que rege a vida sobre todo o universo. Em todos os planetas, a lei cósmica universal é única e ela regimenta a vida. A gente não quer mais, por exemplo, eu não quero mais que tenha calor, eu só gosto do frio, então eu quero que só tenha frio. Eu quero mudar as estações do ano. Você vai conseguir?
Não, você só vai conseguir se você viajar. Cada vez que chegar o verão, você viaja para um país onde está o inverno. Aí você vai conseguir viver só no inverno, mas não vai conseguir fazer as estações do ano deixarem de seguir o seu ciclo. Isso é lei cósmica universal. Não há como fazer isso mudar. Então, é importante que a gente entenda que é uma condição divina, não há como a gente mudar. E a justiça de Deus é recebida para nós através da fé. Ou seja, eu compreendo a lei cósmica universal através da minha postura de humildade diante do Criador, a minha postura de reconhecimento da minha pequenez diante do Criador, da postura de movimentar energias por acreditar, por confiar que o Criador é tão grande no seu amor e no seu cuidado conosco, que não há o que esteja fora das suas mãos, da sua energia protetora. Então, não é operada pelos homens, é operada por Deus. Eu não posso fazer alguma coisa que modifique a justiça divina. O que eu posso fazer? Transformar a mim mesmo, fazer os meus resgates serem mais amenos através da minha conduta, da minha transformação interior. Mas eu não posso modificar o que é a justiça divina. Tanto que as responsabilidades das minhas ações eu não posso delegar a outra pessoa. O que eu posso fazer? Eu posso trabalhar insistentemente no bem e fazer os meus resgates acontecerem através do trabalho, através do serviço, através do amor, ao invés de pela dor. Eu posso transformar, mas eu não vou poder mudar o fato de que a responsabilidade dos meus atos é minha, tá? Então, a justificação, a gente volta àquela parte que a gente estava comentando, que surgiu a pergunta da Salete. A justificação é muito mais do que o perdão. É amor. A justificação é um convite ao amor. Um convite ao amor que Deus faz a todos nós. Então, a fé não é por causa da fé que eu sou justificado, mas eu consigo acessar a justificação de Deus, que Deus me deu, através da fé que eu construo na direção de Deus. Então, a fé é o instrumento pelo qual eu vou acessar essa justificação. Eu vou receber o convite. O convite está aí, está no ar. Eu não consigo perceber porque eu não estou focado nisso. Eu estou vivendo minha vida olhando para as questões da matéria, então eu não percebo. No momento em que eu trabalho comigo mesma, a minha fé, eu consigo olhar para o universo eu consigo perceber esse convite chegando às minhas mãos. A fé é o instrumento pelo qual eu recebo essa justificação. Eu me aproprio dessa justificação que já está aí. Então, o homem não é salvo por causa da fé. Então, não é um toma lá da cá. O homem é salvo mediante a fé. A fé me conduz a fazer a leitura da justificação, fazer acontecer a santificação a partir da minha movimentação nessa direção e fazer acontecer a glorificação, como a gente falou antes. A justificação, a santificação e a glorificação. Então, a fé é o instrumento, é a estrada por onde eu vou fazer acontecer, onde eu vou alcançar aquilo que Deus está enviando para mim em termos de bênçãos. Pode passar para o outro? Então, a fé é a condição da salvação. Por que ela é a condição? Por que ele fala é salvo pela fé? Porque se eu não tenho óculos para ver onde é que estão as bênçãos, onde é que está o convite de Deus, eu não vou nunca perceber, vou continuar andando, batendo de um canto para o outro. Eu preciso desse óculos da fé, eu preciso dessa condição interna de percepção, de sintonia com as energias divinas que jorram sobre nós as bênçãos. Eu preciso dessa linguagem, a fé é a linguagem divina.
Então, a fé vem através do estudo do Evangelho. Eu vou desenvolvendo a minha fé, porque o que é a fé? É uma virtude como qualquer outra. É uma virtude que veio em semente para todos nós no momento da criação. E cabe a cada um de nós desenvolver todas as virtudes, todas elas. E a fé, como uma dessas virtudes, também me cabe desenvolver. E quanto mais eu conheço das leis cósmicas universais, quanto mais eu conheço das leis divinas, do Evangelho, do funcionamento daquelas lições que Jesus ensinou, quanto mais eu compreendo como é que as coisas acontecem, mais eu fico capaz de enxergar a mão de Deus cuidando de mim, mais eu vou fortalecendo a minha fé. Então, a fé vem através do Evangelho. Eu desperto a minha fé quando eu acordo para essas verdades, mas eu fortaleço a minha fé conforme eu vou vivendo. E a gente vai vivendo situações em que muitas vezes não damos valor para o significado dessas situações diante da evolução espiritual de nós mesmos. Então, muitas vezes a gente vive situações difíceis na vida e depois a gente começa a parar para pensar, fala, nossa, como que eu passei por isso? Como que eu consegui vivenciar tudo isso? Um exemplo muito, muito tranquilo da gente fazer é quando a gente já criou os filhos e quando a gente já passou por uma etapa assim de vida, a gente fala assim, nossa, eu trabalhava, eu cuidava dos meus filhos, eu cuidava da casa, cuidava de uma porção de coisas. Nossa, como é que eu conseguia fazer tudo isso ao mesmo tempo? E a gente não percebe, enquanto está acontecendo, como a gente é cuidado, como a gente é conduzido através da nossa vontade, da nossa força, da nossa coragem. Desculpa, gente, eu vou tirar o som aqui que eu esqueci de tirar. Ai, gente, que programa ao vivo é assim mesmo, né? Pronto. Então... Desculpa, enquanto você tirar, eu ia dar uma mensagem aqui do Tavares. Pode dar. Chegamos a 1 milhão o filme Nosso Lar 2. O filme Nosso Lar teve 4 milhões, 50 milhões via internet, falta ainda para o filme Nosso Lar 2, mais 4 milhões. Então, gente, vou reforçar aí, hein? 4 milhões. Vamos assistir ainda o filme. Pode voltar para a aula. Com fé a gente vai. Bom, então a fé ela vem sendo desenvolvida. E muitas vezes a gente sustenta a nossa situação de vida, que às vezes é dolorosa, às vezes é difícil. A gente sustenta isso por uma fé que nós carregamos dentro de nós e muitas vezes não nos damos conta, só depois que passa a situação mais difícil, é que a gente vai perceber o quanto ficamos mais fortes, não é? Eu dei um exemplo bem bobinho, mas a gente pode colocar em situações mais complicadas da nossa vida. Que o que nos sustenta, o que nos faz nos mantermos na direção de Deus é a fé mesmo. Pode dar sequência. Há uma simbologia que eu acho muito interessante, pode passar as outras também. A fé é entendida, é colocada simbolicamente por alguns dos teólogos como sendo a árvore é sempre um símbolo muito usado na Bíblia, né? Tem a história da videira, enfim, em muitas situações se usa a árvore como símbolo. E nessa situação, a simbologia, assim, a fé é o tronco, é o que sustenta a árvore em pé. É a força da grandeza, da pujança da árvore. As raízes são as graças que a gente recebe e que a gente não se dá conta, mas são elas que nos alimentam. E as obras é a consequência dessas bênçãos, da absorção dessas bênçãos pelo tronco e a multiplicação dessas bênçãos pelos frutos. Então, a fé é o que conduz as nossas bênçãos para as obras. As obras são a resposta que damos ao universo da nossa fé. A nossa fé nos empurra
a realização de obras. A nossa fé nos impulsiona à realização. A fé verdadeira, a fé com razão, a fé que nos permite compreender as bênçãos de Deus sendo capturadas pelo nosso ser. Então, não há como compreender o quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos abençoa e não devolver para o universo essas bênçãos. E como é que a gente devolve? Usando os nossos potenciais que são únicos. Uma pessoa tem facilidade para tocar música, outra tem facilidade para pintar, outra escreve muito bem, outra tem uma mediunidade exuberante, outra tem capacidade de realizar, sei lá, obras arquitetônicas, usando o exemplo da Eurídice. Então, cada um vai pegar esse dom que a vida deu e vai fazer um uso para o bem comum desse dom. Ah, mas eu não faço trabalho voluntário, mas eu precisava usar meu dom como um trabalho voluntário? Você precisa usar seu dom para fazer o bem. Você precisa usar seu dom para trazer paz, harmonia, felicidade, clareza. Eu preciso multiplicar esse dom em benefício do mundo inteiro, das pessoas à minha volta. Então, cada um sabe como fazer uso disso, porque a gente carrega dentro de nós a força da lei escrita na nossa consciência, escrita dentro de nós. O profeta Jeremias já dizia que os homens tinham a lei gravada no seu coração, lá no Velho Testamento. E aí Kardec traduziu isso para nós, na verdade, os espíritos, respondendo às questões de Kardec, dizendo, quando Kardec pergunta onde é que está a lei de Deus na sua consciência, respondem os espíritos. Então, a gente entende que essa consciência dessas leis cósmicas, consciência das bênçãos que chegam até nós, é o impulso que nós precisamos para a realização do bem em qualquer área onde estivermos. O aprendizado que fazemos de florescer onde estamos plantados significa exatamente fazer a minha fé dar frutos, as minhas boas obras que vêm através da compreensão do amor de Deus sobre mim o tempo todo. Então, isso é o princípio da gratidão. O que significa gratidão? No sentido mais espiritualizado da palavra, significa que eu devolvo ao universo as bênçãos que eu recebo de Deus. Em forma de agradecimento, eu realizo. Em forma de gratidão, eu realizo, sobre as graças recebidas. Então, as boas obras são a resposta que eu dou para Deus de como eu entendi que as suas graças chegaram até mim. É assim que Deus entende que eu já sei. Não sei se eu consigo me fazer entender, mas é como eu converso com Deus. É como eu, com Deus e com as leis cósmicas universais. Porque o que eu faço não é senão me conectar com as bênçãos o tempo inteiro. Quanto mais eu ofereço, mais eu consigo perceber as bênçãos chegando. E aí a gente entra num processo de gerúndio, que Francisco de Assis falava, é dando que recebemos. Quanto mais eu consigo oferecer de mim ao mundo, quanto mais eu consigo espalhar os meus dons em forma de coisas boas para o universo inteiro, nem que sejam bons pensamentos, eu vou o tempo todo emitir bons pensamentos, porque a gente sabe que o plano espiritual utiliza a energia dos bons pensamentos para realizar boas obras em todos os cantos. Então, eu vou trabalhar com a minha possibilidade humana, tudo que eu tenho de bom, eu vou oferecer para o universo tudo que eu tenho de bom. E esse movimento de oferecer, como que amplifica em mim a fonte de captação das bênçãos.
Então, quanto mais eu me ofereço, mais eu sou capaz de fazer leitura de bênção, mais eu sou capaz de receber. E quanto mais eu recebo, mais eu entendo que eu tenho que devolver. E aí a gente entra nesse ciclo do é dando que se recebe. Então, essa figura, esse simbolismo da árvore é muito bonito. Vamos lá para o próximo? Então, a nossa fidelidade a Deus é que nos permite reconhecer a fidelidade de Deus para conosco, exatamente por conta desse movimento do dando e recebendo. O Barth, que é um teólogo famoso, ele reconhece 2 movimentos que são coincidentes, de causa e efeito, exatamente isso que eu acabei de explicar para vocês, que eu traduzi em palavras mais simples, que é o jeito que eu consigo entender, porque esses caras falam muito difícil, viu, gente? Devo confessar para vocês que não é muito fácil a gente ler isso e traduzir de um jeito entendível, né? Então, o que é a causa? A causa é a fidelidade de Deus, ou seja, o amor de Deus espargindo bênçãos sobre todos nós. Qual é o efeito? É a minha fé, fazendo a leitura dessas bênçãos, gera em mim um efeito de fidelidade a Deus, que é nada mais, nada menos do que o efeito das obras. Eu reconhecendo as graças de Deus, as bênçãos de Deus recaindo sobre mim, eu me acho sempre devedor a Deus. Então, eu ofereço as minhas obras, ofereço os meus dons, ofereço o meu ser ao universo. E vou fazendo esse movimento num processo de acontecendo, sempre acontecendo, que é causa e efeito que geram outra causa, outro efeito, e por aí vai. Pode passar o outro? Então, do encontro da fidelidade de Deus com a fé do homem, surge a justiça de Deus, para que o justo viva, que é nada mais, nada menos do que essa lei cósmica universal que me induz a esse efeito gratidão, também vai me induzir ao efeito resgate. É a mesma coisa, só que eu vou precisar reconstruir as energias que eu desestabilizei lá atrás. Então, essa justiça de Deus, ela se dá tanto numa situação como na outra. É impossível fugir dela, porque é lei universal. Então, eu não posso fugir dela. O que eu posso? Eu posso minimizar esse resgate através dessa minha disponibilidade para doação. Se não ficou claro tudo isso, vocês podem me mandar comentários, perguntas, que a gente continua voltando nesse assunto depois, tá? Não tem problema nenhum. Vamos entrar agora numa parte muito bonita, que eu vou trazer o Haroldo Dutra. O Haroldo Dutra fez uma palestra para um pessoal nos Estados Unidos. A palestra dele era sobre a Carta aos Romanos. É uma palestra, acho que de mais de 1 hora, ele falando sobre Romanos. Claro que ele fala aspectos pontuais da carta, porque a carta tem 16 capítulos. Mas ele passa umas mensagens muito interessantes e que nos ajudam muito a digerir esse conteúdo tão denso que tem na carta. Porque se a gente for pegar frase por frase de tudo isso, a gente vai ficar muito tempo só falando nisso, porque cada frase tem alguma coisa que é a letra em si e outras coisas que estão subentendidas na letra, que é aquela parte do espírito que vivifica. Então, nós também estamos pegando aspectos pontuais da carta, mas estamos falando de aspectos pontuais que se entrelaçam, e a gente vai ver que o nosso trabalho com Romanos vai se estender bastante. Bom, vamos lá. Haroldo Dutra fala, para trazer para nós a situação, para contextualizar a carta, ele fala muito desse povo de Roma, que vivia o monoteísmo, os cristãos de Roma viviam o monoteísmo, em contrapartida, em oposição ao culto
ao culto a César, que vocês sabem que César tinha que ser cultuado como um deus. Então, eles algumas vezes eram obrigados a fazer, declarações públicas de que César era Deus, acreditar que César era Deus, para eles serem deixados em paz e poderem fazer viver a sua vida como eles desejavam. Então, mas os cristãos tinham uma grande dificuldade em fazer isso. Então, eles viviam nessa contradição entre o monoteísmo, o Deus que eles acreditavam, e o culto a César. E a primeira coisa que Paulo fala e começa a trazer na carta passa pelo contexto da lei de adoração. E aí Haroldo Dutra vai falar uma coisa bem interessante, que a lei de adoração, ela pressupõe que aquilo que eu cultuo, aquilo que eu considero sagrado para mim, é aquilo com que eu sintonizo em termos de vibrações, em termos de sentimentos, de pensamentos. Então, aquilo que nós colocamos como centro, que é o foco do nosso propósito, que é o foco da nossa intenção, é para nós aquilo que vai crescendo dentro de nós. É como se nós alimentássemos isso dentro de nós. Tem uma lenda dos índios americanos que diz que a gente tem 2 lobos vivendo dentro de nós, um bom e um mau, e que vai sobreviver aquele que a gente alimentar. Então, é importante que a gente se lembre que, nesse contexto da lei de adoração, no contexto do propósito divino para nós, no contexto do que eu quero para mim, no contexto de ser artífice da minha própria vida, todas essas falas que a gente escuta dentro da doutrina são baseadas naquilo que eu alimento dentro de mim. O que é que eu faço crescer? O que é que eu fortaleço dentro de mim? Se eu fortaleço os sentimentos e as emanações negativas, eu vou tender a agir dessa forma. Eu vou me identificar com essa postura. Agora, se eu alimento a ideia de Deus, a ideia da minha relação com Deus, se eu amplio o entendimento da minha confiança na proposta divina sobre a minha vida, eu vou conectando vibrações com essa energia divina. Então, eu vou me transformando naquilo que eu acredito, naquilo que eu cultuo. Ou seja, eu vou alimentando esse lado em mim e ele vai crescendo e se fortalecendo dentro de mim. Por isso, Jesus dizia: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde eu coloco o foco das minhas intenções é para onde eu dirijo as energias que brotam do meu ser. E sabemos que o que emanamos volta para nós. É lei cósmica universal. Então, aquilo que adoramos vai se fortalecendo de tal forma dentro de nós que nós vamos nos tornando aquilo que adoramos, aquilo que focamos. Alimentamos de forma tão intensa aquilo que temos dentro de nós, coligado a isso, que vamos nos tornando aquilo. Então, Haroldo fala isso, explica isso de um jeito muito tranquilo para a gente. Pode seguir, Elô. E para Paulo, o monoteísmo é adorar a Deus e não há mais nada. Ele fala bastante na questão da idolatria. E ele coloca a idolatria como sendo algo que vem de fora dos judaizantes, vem de fora dos falsos profetas. Ele fala muito nas cartas sobre isso. Quase todas as cartas ele fala sobre esse aspecto, quanto é para as pessoas terem cuidado para não se deixarem levar por essas informações que são contrárias ao que ele ensina, para não caírem no processo de idolatria. Então, quando a gente adora Deus, a gente vai fazendo crescer em nós aquilo que eu expliquei para vocês aí, que está dizendo aqui. Esses potenciais de divindade que a gente traz em semente vão se fortalecendo, vão crescendo, ou seja, a gente consegue desenvolver as nossas virtudes simplesmente nesse processo de adoração. Aí a gente estava falando a semana passada do quanto é importante orar, que orando a gente faz crescer o nosso lobo frontal.
Então, a prece, a adoração, o culto às coisas benéficas do amor, da caridade, a compreensão, o estudo, o entendimento das leis cósmicas universais, a aproximação, a apropriação desses conceitos que são divinos e que estão na atmosfera terrestre, quando eu me aproprio deles, eu incorporo, eu faço eles crescerem dentro de mim. E eu potencializo essas minhas virtudes, esses meus dons, essas minhas facilidades. Então, isso tudo vai se desabrochando em nós, à medida que nós permitimos fortalecer isso dentro de nós. Pode seguir, Elô. E aí, quando a gente está num processo que a lei de adoração é para nós uma coisa que tem foco 24 horas por dia, a gente se encontra num patamar de santo, como a gente entende nas cartas. Santo não é aquele espírito que já é perfeito. Santo não é um espírito que já alcançou a perfeição. É aquele espírito que está tão focado no seu desenvolvimento, na sua direção até Deus, que ele tem a lei de adoração o tempo todo em pauta na sua vida. Ele vai arrumar a cozinha agradecendo a Deus. Ele vai fazer um trajeto de um lugar para o outro agradecendo a Deus. Ele vai fazer as suas tarefas cotidianas agradecendo a Deus, em contato com Deus. E é isso que ele chama de santo, e é essa orientação que Paulo dava para as pessoas tomarem isso de forma tão séria, tão forte na vida, que elas incutissem essa proposta de adorar a Deus em todos os momentos. Pode mudar, por favor. E a santificação é quando o nosso coração se torna um altar, ou seja, que nós realizamos todas as atividades mais cotidianas, mais corriqueiras do mundo, sempre com Deus no coração, pensando em Deus, e o nosso coração se torna um altar, onde cultuamos a presença de Deus dentro de nós. Isso é o que o Haroldo explica para nós, a santificação, que é aquilo que a gente falou, do desenvolvimento da nossa postura na direção de fazermos surgir, fazermos desenvolver as virtudes dentro de nós, que a gente estava vindo, justificação, santificação e glorificação, que é o processo da salvação. Vamos lá. Se você não me interrompe, eu não paro mais. Quero falar, interrompê-la aí neste momento, tá vendo? Bom, queria, na verdade, são duas. Um questionamento, acho que eu também chego a ser um questionamento. Primeiro, quando você fala do monoteísmo, acho que talvez isso é mais complexo aqui para você responder. Paulo manda uma carta para os romanos. Explicando sobre a diferença, né, entre o monoteísmo, não a diferença, desculpa, explicando a importância do monoteísmo, né, e a gente entende que se cultuava, você até comentou que se cultuava César. Mas essas cartas que eles mandaram eram para os cristãos primitivos, né, as pessoas que já eram cristãs, e alguns que eram judeus também, mas eles já não eram monoteístas. Por que ele intensifica esse pedido para eles, essa explicação para eles sobre esse monoteísmo, essa adoração a Deus? Por que isso? Na verdade, Paulo, não, se vocês leram a carta, Paulo não fala em monoteísmo direto. Ele dá a entender a necessidade de se fazer essa, na carta toda ele fala isso, de construir uma relação com Deus através de Jesus. Essa é a tônica. Eu vou construir uma relação com Deus através de Jesus. Jesus é quem vai ser o GPS para eu fazer a minha estrada se dirigir, para a direção que eu vou dar para a minha estrada. Então, não é que Paulo fica esclarecendo o que é monoteísmo para os cristãos de Roma. Paulo dá a entender na sua fala que ele compreende a dificuldade que os romanos vivem em função de estar ali próximo daquele culto a César que está o tempo todo cutucando todo mundo. E eles estão o tempo todo
ressaltando na sua vida pessoal, nas suas relações de trabalho, nas suas relações sociais, o culto ao Deus único, ao Deus, né? Que os judeus já tinham. Ele não escreve, a comunidade de Roma era composta de judeus cristãos, de pagãos cristãos. Ele não está escrevendo uma carta só para os cristãos que nem nós, assim. Naquele tempo não eram que nem nós. Eram os judeus que tinham entendido o Messias, então eram judeus que viviam no judaísmo e acreditavam que Cristo era o Messias. Ou eram os gentios, ou seja, os pagãos que viviam dentro do paganismo, cultuando vários deuses, gregos ou romanos, que tinham a sincronicidade, a relação de uns e outros, e que tinham entendido que Jesus era o Salvador, Jesus era o GPS, que aqueles deuses eram deuses muito humanos. E eles entenderam, esses gentios entenderam que Jesus era o Filho de Deus que veio trazer um caminho para nós. Então, eles deixaram de cultuar vários deuses para cultuar o único Deus, que era o Deus Pai. Então, o que Paulo tenta dizer é que essa ideia tem que ser tão forte na sua vida que você viva essa ideia de cultuar no seu coração, até para entender, porque Paulo fala em justificação, em santificação, em glorificação. Lembram que eu coloquei na aula passada? Então, essa fala do Paulo sobre esses termos é que o Haroldo tenta introduzir, tenta explicar para nós o que ele entende de santificação. E aí ele traz esse conteúdo, começando pela história da vida que eles viviam, desse conflito entre cultuar um Deus que era o Deus dos judeus, mas era o Deus único, né? E em contraponto com a presença de César, o regime de César, né? E aí ele vem trazer como é que eles iam fazer acontecer esse processo de santificação vivendo nesse mundo tumultuado. Então, vem devagarinho. Pode falar, Sandrinha. Você, não sei, vou dar uma sugestão. Poderia ler esse trechinho da fala de Paulo na carta dele, quando ele diz: pois tendo conhecido a Deus, não o honraram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, eles se perderam em vãos arrazoados. E me parece que é esse o trecho, quer dizer, eles conhecem, né, foram conhecendo o Cristo, enfim, todo esse novo relacionamento com Deus, mas eles ainda praticavam uma certa idolatria, né? Nesse ponto. Então, porque estava nessa dúvida, se Paulo falou sobre monoteísmo e tal, não, ele não fala especificamente, mas ele fala desse relacionamento com Deus que tem que ser uma coisa única, uma coisa superior, que deixa todas as outras coisas. Então, na lei de adoração, o único que a gente pode adorar é Deus, único. Nem Jesus não é passível de adoração, né? Sim. Porque senão é uma idolatria. E aqui ele vai falar de trocaram a glória de Deus por imagens do homem. Sim. Então, aí falando do próprio César, que é uma antropolatria, não sei como chama isso aí. Então, quando adora a própria imagem de homens, né? Ou de animais, e assim por diante, que é do povo pagão, isso daí. Então, Paulo usa essas palavras, está na Bíblia de Jerusalém, né? E o Haroldo explica muito bem essa questão do foco, onde está o seu foco, você adquire as características daquilo que você idolatra. Eu não sei se eu consegui responder. Obrigada, Sandra, ajudou muito. Eurídice, eu não sei se eu consegui aclarar a sua dúvida.
Na página seguinte, que eu vou pedir para a Elo colocar, a gente vai chegar onde a Sandra estava colocando. Muda para mim? Já adiantei. Não. Pode ir passando. Então, aqui, quando a gente adora César, a gente está adorando algo que é humano. E aí a gente perde a conexão com Deus, a gente deixa de colocar Deus como centro da nossa vida. E aí a gente começa a trazer essa energia da lei de adoração, porque é lei de adoração. Quando é lei de adoração, é lei cósmica universal, não tem como mudar. Então, quando a gente traz essa energia para o contexto do humano, para o contexto do material, onde é que a gente está fixando o nosso coração? Nas questões da matéria, nas questões do humano. Então, a gente se distancia desse relacionamento com Deus. A gente deixa de deixa de construir essa estrada para Deus e começa a construir estrada por aqui mesmo, né? Então, isso ele chama de idolatria. A qualquer ponto de referência que não seja Deus para a nossa vida é idolatria. Pode continuar colocando as frases. E daí a gente vê que muitos de nós baseamos a nossa experiência religiosa em pessoas, até dentro das casas espíritas. Se tem um médium com uma mediunidade excepcional, ele é endeusado dentro da casa espírita. Ele é tratado como um ser especial, um ser que tem mais... Deus olhou mais para ele do que para nós. E, na verdade, a gente não sabe o que está por trás de tudo isso. Então, o quanto nós, muitas vezes, fixamos... E isso acontece na nossa vida comum. Time de futebol, acontece com partido político, muito com partido político. Acontece com agremiações, as mais variadas. Enfim, a nossa vida, ainda na encarnação, tem muitos focos de idolatria. E se a gente dissolve tudo isso e coloca essa energia toda nessa relação com Deus, estamos construindo bases para a nossa relação com Deus muito mais resistentes. Não que a gente, então eu não posso mais torcer para o meu time de futebol, meu Deus, a minha vida vai ficar muito triste. Claro que pode torcer para o seu time de futebol, mas o que você não pode é colocar toda a energia da sua vida nessa proposta, porque você vai ter que um dia responder lá no plano espiritual o que você fez com os dons que Deus te ofereceu. E o que você fez com essa energia toda? Ficou brigando no metrô com a torcida do outro time? Enfim, coisas que a gente vê por aqui, né? Então, essas perguntas que estão aí, pode falar. Posso? Eu acho isso muito importante o que tu falaste, porque é muito importante nós não endeusarmos ninguém. Porque nós somos falíveis, seres humanos somos perfectíveis. O que significa que não somos perfeitos. Mesmo o próprio Jesus, que já está nos patamares de espírito puro, disse, bom só o Pai é, dando a entender perfeitamente que a perfeição é sempre relativa. Nós estamos sempre em aprendizado, inclusive a Jesus, que já está num patamar bem longe do nosso, já que ele é espírito puro. Nós precisamos compreender isto é muito importante. No livro Consolador, Emmanuel fala sobre Jesus. Ele diz, Jesus foi criado simples e ignorantes de experiências, mas fez um caminho, usou melhor o seu livre-arbítrio e chegou mais rapidamente a espírito puro. Mas nós também podemos fazer isso, usando bem o nosso livre-arbítrio. No fundo é o que está a dizer a nossa Kátia, que é colocar a nossa força na nossa transformação moral no sentido do bem. E o grande problema é que nós, por essas idolatrias, arranjamos dificuldades para o nosso próprio espírito. Quando fala de partidos políticos, de futebol e etc., na realidade nós entramos em guerras uns com os outros. Logo estamos a ser contrários àquela máxima, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E acho que isto é de uma importância imensa que fica bem vincado em nós, porque nós arranjamos muitas confusões, inclusive familiares, por questões de partidos políticos, por questões de A, de B e de C. Ninguém é perfeito. Todos nós estamos a caminho, todos nós estamos a aprender. Mesmo os médiuns, por mais
que possam ter já um grau de evolução, até possam ser superiores a nós não sabemos, podem ser já espíritos na regeneração ou felizes. No nosso caso específico, não é? Num planeta de provas e expiações, a maioria dos médiuns são de expiação, não são de missão. Estão cá com a oportunidade de usarem a mediunidade no sentido de fazerem o bem para poderem progredir mais rapidamente. Quanto mais rápido nós chegarmos a esta conclusão, menos dores de cabeça também arranjamos para eles, porque eles também têm dificuldades e podem cair na vaidade e podem cair na fascinação. Sim, isso mesmo. E aí, essas perguntas vêm colocar para a gente essas possibilidades que são muito próximas do nosso viver. A gente vive isso constantemente. E aí, Paulo entra num aspecto bastante interessante da fala dele, que ele vai colocar todos os homens na mesma faixa de imperfeição. Ninguém é perfeito, ninguém está pronto, ninguém foi absolvido totalmente das suas falhas, porque todos nós ainda temos coisas a burilar. Então, ninguém é perfeito. E aí ele vem falando da ira de Deus, que a gente já vai entrando no capítulo 2. Vamos indo para frente, que a ira de Deus não é nada mais, nada menos do que a lei de ação e reação, lei de causa e efeito, cumprindo seu papel, como lei cósmica universal. Então, não deixa Deus de agir porque nós o ignoramos, porque nós estamos idolatrando uma pessoa ou uma outra circunstância qualquer. Mas Deus está lá o tempo todo. Ele continua a nos amar da mesma forma, a esperar no nosso tempo que nós aceitemos o convite que ele está oferecendo desde o início da sua criação a todos nós, que seja a justificação. Ele nos convida à justificação. E aí cabe a gente aceitar ou não. Pode passar, Elô, por favor. Então, Paulo chama as pessoas na sua carta a se conectarem com a sua própria consciência e examinarem isso tudo numa dimensão mais profunda, para fazer com que cada um seja o próprio autor da sua conexão com Deus. Para a gente não se identificar com emoções puramente humanas, para a gente não se perder nessas emoções, nesses sentimentos que nós construímos muitas vezes como defesa, muitas vezes como necessidade para suplantar uma dor. Então, ele pede que a nossa consciência esteja completamente conectada com essas verdades internas, se nós colocamos Deus no centro de tudo, se a nossa referência é Deus, ou é uma outra criatura, ou é uma outra situação. Então, quando a gente esteja agindo nessas circunstâncias em que Deus é a nossa referência, em que nós somos conscientes de que não idolatramos nada, que carregamos Deus como centro da nossa vida, então, quando a gente atinge esse estado de conexão, a gente atinge o estado de justeza, que é o estado de perfeita sintonia com a lei de ação e reação, a justeza. Então, ele veio falar da santificação e veio falar da justeza, que é o estado de justos. Então, a justificação não é nada mais tornar-se justo. Deus nos convida a tornarmos-nos justos. Para isso, precisamos trabalhar no desenvolvimento de nós mesmos. Nesse processo de desenvolver a nós mesmos, também desenvolvemos o culto à lei de adoração. Colocamos Deus no centro de tudo, fazemos essa justeza na nossa vida, onde as energias desarmonizadas entraram em harmonia, colocamos Deus como sendo o altar da nossa existência, então a gente se torna justo e santo e santificado. Aí é por isso que esse é o jeito que o Haroldo explica santificação,
e justificação, que eu achei muito interessante, que não é contraditório àquilo que a gente já veio falar, é um outro ponto de vista a desvendar mais conhecimento e mais amplitude para esses conceitos, né? Então, eu achei fantástica essa fala do Haroldo, que quando a gente se conecta com Deus de verdade, quando a gente se coloca passível a aceitar o convite da justificação de Deus, eu vou me tornando sócio de Deus nesse meu processo de iluminação. Então, Deus é meu sócio. Eu tenho uma relação íntima com Ele a tal ponto que tudo que eu fizer no meu processo de crescimento espiritual, Deus vai ser meu sócio, Ele vai tomar parte nisso. Quando eu me conecto com Ele, Ele vai acabar tomando parte nisso. Então, sei lá, numa sociedade, vamos dar um exemplo de uma sociedade dos homens. Então, você tem sociedade com uma pessoa, então a empresa está precisando que invista mais em determinado caminho, aspecto da empresa, setor, né? Vamos dizer assim, determinado setor da empresa. Então, você e o seu sócio têm que conversar sobre o quanto que vão empenhar de energia ou de financiamento, sei lá, naquele setor que está precisando de investimento, quanto vocês vão fortalecer outros setores, enfim, como é que vocês vão gerir essa redistribuição da verba, se vocês vão precisar de mais colaboradores ou não, enfim. Você e seus sócios vão ter que resolver juntos tudo isso. Isso é uma sociedade. O que acontece quando eu fico sócia de Deus? Acontece algum pepino no meu processo de evolução? Deus é meu sócio. Deus, o problema é o seguinte, temos que investir alguma coisa para resolver esse problema. Preciso da sua ajuda aqui, vamos ver como é que... Me ajuda a entender como é que isso pode ficar, vamos ter uma conversinha aqui ao pé de ouvido. E aí a gente vai ter que decidir junto o que Deus me dá parâmetros para vamos tentar resolver essa questão. E aí, como é que Deus vai me responder a esses anúncios, a essas necessidades dessa sociedade? Deus vai me dar Cristo como modelo. O tempo todo Paulo está falando isso na sua carta. Cristo é o meu modelo. Eu chego a Deus através de Cristo. Então, essa sociedade com Deus, eu vou conversar com Ele através de Jesus, através dos ensinamentos, através daquilo que eu vou ficar com a antena ligada, porque Deus pode falar para mim e dar um toque para mim sobre como é que eu vou gerir essa sociedade, às vezes quando eu encontro um amigo, como tá? Muito tempo, não sei o quê, ele fala, nossa, você sabe que eu estava lendo um livro assim, 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 e fala sobre isso, e é exatamente aquilo que eu precisava saber para tomar uma decisão no meu processo evolutivo. Ou então ele me convida para assistir um filme. Vamos assistir Nosso Lar 2. Aí eu chego lá, exatamente a resposta que eu tinha para as questões que estão me questionando aqui dentro. Ou numa conversa, você sabe, o caso de fulano, aconteceu isso e tal, não sei o quê, mas olha a falta de fé, como levou as pessoas a isso. Olha que fé impressionante que essa pessoa tem. E, de repente, aqueles encontros casuais, aquele livro que me cai na mão, aquele filme que eu assisto, uma mensagem que eu leio numa hora de oração, essas coisas são os instrumentos que Deus usa para conversar comigo, para a gente resolver essa questão dessa sociedade na minha evolução, na minha iluminação. Deixa eu só terminar. E isso é que faz essa parceria me colocar na posição de justo, porque eu vou buscar a orientação de Deus. Não é fora dessa vida, nem fora desse contexto, é exatamente onde eu estou plantado. Pode falar. Tá, a gente tem uma pergunta da Salete, que está aqui, com essa sociedade somos co-criadores? Com essa sociedade, a gente se
capacita a ser co-criador, porque não é essa sociedade que vai me transformar em co-criadora, ela vai me fazer fortalecer o meu ser a ponto de ser instrumento cada vez mais útil a Deus na resolução de problemas fora de mim. A gente está falando numa sociedade dentro de nós. A situação de ser co-criadores é a energia que eu coloco para fora de mim. Não sei se eu me fiz entender, Salete, pode perguntar de novo. Pode seguir, qualquer coisa a Salete pergunta. Tá. Então vamos lá. Obrigada, Salete. Eu gostei muito que você tá falando com a gente, porque isso ajuda a esclarecer pontos que para nós às vezes já está claro, mas para as pessoas que nos ouvem não está. E a gente não consegue ter esse alcance. Então, quando vocês lançam essas perguntas, a gente pode se aproximar cada vez mais de vocês. Isso para mim é bárbaro. Muito obrigada. Vamos lá. Continuando. Então, o justo tem a consciência identificada com a lei de adoração. É um estágio evolutivo. Que é assim. Eu entendo que a justificação e a santificação são processos. Não é que um acontece antes, depois acontece o outro, depois o outro. Elas são concomitantes. Elas acontecem juntos, elas acontecem, o convite acontece e esse processo ele é de dentro para fora, que me transforma, que me dá alcance, tanto para justificar, colocar a justeza nas minhas energias e me dá a possibilidade de carregar dentro de mim um altar. A Salete perguntou da questão de co-criadores, né? Alguns estudiosos usam muito essa palavra. Pastorino usa bastante esse termo. Somos co-criadores. O que quer dizer co-criadores? Ajudantes na criação. Então, a gente sabe que o nosso planeta está passando por um processo de transformação de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Como é que esse planeta vai se transformar? Quando nós nos transformarmos, quando nós modificarmos as nossas emanações energéticas, as nossas vibrações, quando as nossas vibrações se tornarem sintônicas com o mundo de regeneração, onde o mal não seja mais necessário para que o bem aconteça. Num mundo de provas e expiações, o mal ainda é necessário para que esse equilíbrio energético se faça. No mundo de regeneração, o mal não vai ser mais necessário. Então, mas essa transformação só vai se dar quando todas as criaturas sobre o planeta vibrarem nessa faixa sintônica, nessa faixa de vibração, que é compatível com o mundo de regeneração. Para que eu colabore com Deus, para que essa transformação aconteça, eu preciso, além de modificar a mim mesmo, exercitando mais intensamente minhas possibilidades de perdão, de emanação de energias positivas, de vibrações no sentido de fazer minhas virtudes crescerem. Quando eu vou fazer uma escolha na vida, eu escolher sempre o lado bom. Essas possibilidades de crescimento interior são imprescindíveis para que o meu tônus vibrátil se eleve. Mas como é que eu posso ser ajudante de Deus nesse processo de transformação, na criação de um mundo de regeneração? Eu posso, além de transformar a mim mesma, agir de dentro para fora com esse mesmo tônus vibrátil.
Então, tudo que eu for, é aquilo que eu falei agora há pouco, tudo que eu for fazer, todas as minhas atividades, por mais corriqueiras que sejam, eu vou estar realizando essas atividades nesse mesmo tom vibratório. Eu vou estar utilizando todos os meus dons para espalhar energias do bem, para que essa tonalidade vibrátil ela se espalhe a partir de mim, como uma pedra jogada no lago que cria aquela onda que vai se expandindo. Então, eu vou ser um agente de emissão dessas ondas, porque isso vai como que contaminando as pessoas. Vocês já viram que nessas manifestações que a gente tem, vou dar um exemplo que é mais que passou pela minha cabeça, tá? Nessas manifestações que a gente tem umas pessoas que ficam falando no microfone, ficam insuflando as pessoas a determinado tipo de pensamento, ou isso ou aquilo. E aí as pessoas ficam, é isso mesmo. Lembra muito o julgamento de Jesus, né? Que foi um monte de Maria vai com as outras, porque os fariseus contrataram as pessoas lá, e eles começaram a gritar, e todo mundo entrou no Maria vai com as outras mesmo, vai no embalo. Então, o que acontece? As pessoas vão se contaminando com essa energia. É uma onda vibrátil que vai contaminando as pessoas. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a mesma coisa que esses caras, só que a gente tem que pegar o microfone e falar de amor, falar de paz, falar de luz. Por isso que esse filme precisa ser muito visto, precisa ser muito divulgado, porque ele emana boas energias. Ele cuida dessas ondas vibráteis serem positivas na direção de Deus. Então, a gente pode ser o cara do microfone na manifestação, lavando a louça na nossa casa, varrendo o nosso chão, fazendo a nossa comida, indo no mercado, conversando com as pessoas na rua. A gente pode fazer essa pessoa no microfone espalhando boas energias, fazendo essas coisas que a gente faz todo dia. Eu falo isso de pessoa aposentada, mas quem ainda está no trabalho tem mais chance ainda. Vai jogar uma pedra maior no lago para ela espalhar. E aí eu vou colocando para fora tudo o que eu consegui alcançar lá dentro de mim. Eu só consigo dar aquilo que eu tenho. Então, eu preciso primeiro adquirir isso para mim, para eu conseguir espalhar. Então, eu preciso, para ser co-criador de Deus, eu preciso primeiro me tornar um instrumento muito afinado, para que eu consiga emanar energias o mais próximas daquilo que Deus espera de mim. Quando eu aceito o projeto de Deus para mim, e quando eu vivo esse projeto de Deus nas pequenas coisas, eu estou sendo co-criador com Deus no universo. Kátia, isso até me coloca no começo da frase aí, desse slide, ele fala exatamente o que você falou, nessa conexão com Deus, né, que vai vir de dentro de você mesmo, ele fala da dimensão mais profunda do ser. Acho que quando você está nesse processo de oração constante, né, você acaba, não é aquela oração só da boca, mas é a oração do sentimento, mas o sentimento de paz, né, de paz, de conexão consigo mesmo, de saber que posso ter falhas, mas eu vou crescer nessas falhas, eu vou me ampliar, né, nessas falhas minhas, desde que eu mantenha essa paz e que eu seja racional, que eu acho que isso que é bacana também, que o Paulo já falava desde lá, e o Espiritismo fala, né, unir a ciência com a fé, né, e ele fala exatamente isso. Ele quer vai agir além dessas emoções humanas, né? Emoções comuns. Você vai numa emoção mais profunda, né? Você vai o sentimento de paz, o sentimento de esperança, de confiança nesse Deus, e aí você consegue agir de uma forma mais racional também, né? Fazendo esse estudo de quem você é e do que é esse Deus, né? Sim, é bem isso mesmo. E aí a Salete coloca, a Sônia até colocou aqui,
que ela, muito esclarecedora a sua resposta, viu, Kátia? Somos um grãozinho de areia nessa transformação. Somos muito pequenos, e é importante a gente entender a nossa pequenez, porque aí a gente vai conseguir dimensionar a grandeza de Deus. E isso nos amplia o entendimento. A gente está, no meu relógio, há pouco, uns minutinhos de encerrar, então eu acho que a gente para por aqui hoje e a gente retoma na semana que vem. Semana que vem é terça-feira de carnaval. A gente vai fazer normal, né, Eurídice? Vamos fazer normal. Então, a gente vai pular carnaval aqui na live. A gente vai pular carnaval estudando Romanos. Olha só que transformação, que regeneração que estamos... Podem vir mascaradas, se quiserem, mas o estudo é Romanos. Prefiro ser eu mesma. E olha, a Antonieta também te agradece, tá? Obrigada, Antonieta, pelo carinho. Vocês são muito queridas, viu? Muito, muito queridas. Olha, é muito bom mesmo estar com vocês, como a Kátia falou, ter a participação de todos vocês aqui, é muito gratificante para a gente, e olha, eu aprendo muito com as perguntas de vocês também, tá? E além de ter as minhas aqui também, mas essa participação dá um fôlego e parece que dá uma energia maior também para o trabalho. Muito obrigada mesmo, tá? A todos vocês, a Salete, a Kátia, a Antonieta, nossa amiga de pontual, né? Apesar de que hoje a Francisca chegou primeiro. Mas todos vocês, muito obrigada mesmo por mais essa companhia no dia de hoje, porque o mundo precisa de pessoas que pensem de forma mais positiva. Eu gostei quando a Kátia comenta sobre o mundo de regeneração. O mal não vai ser mais necessário. Então, as nossas mentes podem trabalhar para o bem também, né? E quanto mais a gente aprende, mais profundo fica esse aprendizado e essa fé nossa, mais profundo e mais racional fica, e a gente consegue realmente trabalhar e sermos co-criadores de Deus nesse processo de evolução do nosso lindo planeta e de nós mesmos, viu? Meninas, eu Kátia... queria só agradecer todo mundo pela paciência comigo. Um grande beijo para todo mundo que acompanhou conosco. Obrigada. Obrigada, Kátia. Heloísa, você está em cima hoje. Vamos tirar aqui. Só ligar meu microfone aqui. Queria agradecer a todos que participaram desse encontro, né, onde a gente foi assim, abençoada com tantos conhecimentos. Então, uma gratidão especial à Kátia, né, que nos proporcionou esse alimento espiritual. E desejo a todos uma semana abençoada, iluminada, para o Brasil, né, aqui um bom carnaval, um bom feriado, mas a gente volta na próxima terça-feira. Então, um grande abraço, com muito carinho, e até a próxima aula. Maravilha. Obrigada, Heloísa. Vamos ver a Sônia, está aqui. Então, nós aqui também temos carnaval. Algumas coisas até copiamos daí, outras são nossas, são tradições nossas bastante antigas. Mas não temos feriado. Só alguns é que têm tolerância de ponto. Mas, de qualquer das formas, estaremos cá, como sempre. Como diz a Kátia, é uma transformação, não é? Nós estarmos aqui, em vez de estarmos no carnaval, naqueles desfiles que normalmente acontecem. Relembrando que Deus deve estar sempre presente nas nossas vidas em qualquer altura, inclusive nessas festas, principalmente nessas festas, para a gente não cair em erros que possam ser bastante dolorosos para os nossos espíritos no plano espiritual. Também recordando que eu amei aquilo que a Kátia trouxe, de tal maneira que eu lembrei-me daquela frase de Hebreus do nosso querido Paulo de Tarso: temos um altar. Nós temos um altar dentro de nós e temos que fazer com que esse altar brilhe cada vez mais para fora. A todos vós, muito obrigada, Kátia, e muito obrigada pelo vosso amor e o vosso carinho e a vossa paciência. Maravilha. Beijinho, Sônia, já nos vemos. Sandra Boari, eu vou deixar você dar os seus agradecimentos e partir para as nossas orações finais. Mas antes disso, eu quero só lembrar a todos de que terça-feira que vem, né, toda terça, na verdade, nós temos aqui as epístolas, né? Terça-feira que vem teremos novamente as epístolas, tá bem? Estaremos juntos aqui todos. E também lembrar do nosso, peraí que não estou aqui, que aos sábados, às 16 horas, Brasil, e 19 horas, Portugal, nós temos também o estudo do livro Paulo e Nós. Na verdade, é nem estudos, é uma leitura aprofundada, acho que até muito mais do que um estudo, né, Sônia?
Então, nós teremos, nessa próxima semana, nós vamos estar com a Kátia Bueloni, conosco aqui participando da leitura, tá? Esperamos vocês lá também. E vou passar agora as palavras para a nossa querida Sandra Boari. Então, muita gratidão a todos vocês pela tarde de hoje, por esse aprendizado, por essa reflexão tão importante. E agradecer a todos os nossos amigos que estiveram conosco, convidá-los para a próxima semana estarmos aqui firmes nessa reflexão que vai fazendo aos pouquinhos a nossa transformação, que é disso que nós precisamos. E então vamos orar. Vamos nos ligar em pensamento, vamos nos ligar em amor, vamos nos ligar em gratidão ao Pai da vida. Pai querido, nós queremos sim esta conexão grande com você, Pai. Ainda estamos engatinhando no nosso aprendizado, em dominar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Mas, Pai, é você, Pai, que é o nosso foco, que é a nossa luz. É de você que vem toda a graça, Pai, todo o amor, como nos ensina Paulo de Tarso. E através do nosso querido Mestre Jesus, é que vamos conseguindo, pouco a pouco, no aprendizado do Evangelho de amor, chegar até Ti, Pai, com todo o nosso coração, com todo o nosso empenho, para sermos hoje melhores do que ontem, e amanhã, certamente muito melhores, porque estamos nesse processo de aprendizado e evolução. E você nos ama, Pai, e você nos salva, Pai, e você nos dá tanto e tantas oportunidades para que possamos crescer, aprender e um dia chegar mais perto de você, Pai. E assim, agradecidos profundamente por estes estudos, por estes aprendizados de hoje, que vamos dizendo, Pai de infinita glória, obrigada, se conosco, agora e sempre, e que assim seja, graças a Deus. Este é o Dr. André Luiz. Seja muito bem-vindo. Há muitos anos, nós conseguimos reencarnar um grupo aqui da cidade. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Quantas e quantas vidas nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. Cadê o amar, amar, amar? Nada mais importa. Fato é que a próxima vida é sempre a mais importante de toda a nossa história. Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons. É assim que se demonstra o verdadeiro valor da fé. Essa mulher ir embora, Amanda. Contenham-se, senhores. Estamos falando de uma mulher grávida. Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. Sou o seu anjo da guarda. A gente ama você do jeito que é. Deus do céu. Te aceitamos. Vem comigo. Alguma dúvida? Tô mais do que pronto, mensageiro.
Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.